Nessa noite, ó Pai, queremos te adorar, te entregar tudo que há no nosso coração. Através dessa canção que diz que o Senhor é bem-vindo aqui, Pai, estaremos depositando toda a nossa confiança em Ti. Obrigado, Pai, por esse dia, que o Senhor continue nos guiando, Pai, nos direcionando. Nada melhor a que se compara, esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Convido os irmãos a se colocar de pé. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração,
Amém, amém. Glória a Deus. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos louvar ao Senhor ainda nesse espírito, dizendo que Ele é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. declare. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Ainda nesse espírito, vamos declarar que o nosso Deus é o Verbo vivo. Verbo vivo viveu
nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, Quem dizes que tu és? um profeta, um agitador qualquer, Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo, Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, Igual não há. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus. Jesus. Amém. Não há ninguém como tu, Senhor. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes maravilhas na nossa vida e nessa congregação, Pai. Que sempre, sempre o seu nome seja exaltado aqui e onde nós estivermos. É isso que eu te oro, já te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças e paz a todos, amém, queridos? Está vendo essa pessoa bonita que está do seu lado aí, está à sua frente, está atrás de você? Vou pedir para você cumprimentar esse irmão, essa irmã, você que está nos visitando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A sua presença muito, muito nos alegra. Isso, depois você pode se assentar, por gentileza. Graças e paz a você que está cultuando conosco online também, através do nosso canal no YouTube. Como sempre digo, mesmo não lhe vendo, mas sabendo que você e sua família estão conosco nesse momento, é motivo de alegria. Ou talvez acessando esse culto em outro dia, em outro horário,
mas o nosso desejo e a nossa oração é que possamos prestar um culto que somente ao Senhor é devido. Se tem alguém aqui que é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, esse alguém é o Senhor que se faz presente em nosso meio. Que o Santo Espírito de Deus fale poderosamente ao seu coração. Então, você que está nos visitando, mais uma vez, sinta-se abraçado e beijado, e que, se porventura for a primeira vez que você está nos visitando, que possa ser a primeira de muitas. Eu tenho alguns destaques a fazer, e gostaria de começar por uma convocação. Então, no próximo domingo, no dia 16 de fevereiro, então, a igreja está sendo convocada para uma assembleia extraordinária, onde iremos deliberar sobre eleição e posse do pastor Márcio Soares Dulce como pastor auxiliar de nossa igreja. Então, nesse mês de fevereiro, que é um mês de celebração para nós, porque estaremos completando 15 anos de existência, Deus já tem nos presenteado desde o ano passado, não apenas com a vida do pastor Márcio, mas com a vida da sua esposa também, a irmã Fabiana, e eles têm desenvolvido o ministério, principalmente na área de família, e tem sido uma bênção. E cremos que há de continuar a ser, e nós vamos oficializar aí esse casamento. Namoramos, noivamos e agora vamos dizer um sim. Então a igreja vai estar recebendo de braços abertos o pastor Márcio e a irmã Fabiana para estarem ou continuarem a atuar na área de família. Mas também, no próximo domingo, nós teremos um culto de gratidão ao Senhor. Gratidão por quê? Ou para quem, né? Ou melhor, por quê? Por que um culto de gratidão? Porque, irmão Jorge Limeira, depois o irmão vai dar o seu parecer técnico, que o irmão Jorge Limeira é alguém que tem um olho clínico, se está tudo nos conformes, porque essa semana a turma termina aqui a colocação. Na verdade, não é nem colocação, agora falta o rejunte e falta os retoques da pintura. Alguém já disse pela manhã, se eu não me engano, foi a irmã Ana Raquel, falou assim, a parte de finalização é algo que parece que o serviço não rende, né? Mas se deixar faltando, a gente percebe. Então, ao longo dessa semana, a empresa então vai estar entregando aquilo que foi acordado. E por isso que é importante a sua oração e a sua contribuição, porque temos um desafio aí, e o pessoal do financeiro me comunicou na última sexta-feira que para essa semana, que se inicia hoje, nós temos que arcar aí com R$6.000. Nós temos 1.000 em nossa conta, precisamos de 5. Então, é muito importante a sua oração e a sua contribuição. E eu estava esperando ela chegar, porque sem ela aqui, não vou falar o slogan. Então, Isabela, pode vir aqui, porque você é nossa garota propaganda dessa campanha aqui. Então, representa muito... Aqui, não, tem que vir aqui. Então, nós estamos em campanha, irmãos, e desde o ano passado estamos aí numa campanha em prol aí da nossa construção, porque esta obra... Não pode parar! Muito agradecido, que Deus lhe abençoe. Então, essa obra não pode parar, e ela não vai parar, irmãos. Então, nós já tivemos outros desafios maiores, e esse é um dos desafios, quando chegar na sexta-feira, então a igreja ter recursos para fazer a transferência para a empresa aí nesse valor, a qual é o valor que está faltando para que eles possam, então, na verdade, nós possamos, então, entregar aí aquilo que foi acordado, pagar aquilo que foi acordado. Eu estou ouvindo aí a voz da irmã Alessandra e me lembrei do passeio. Mateus, chega aqui que Mateus essa família só tem garoto propaganda, né? Eu espero que o João e a Tatiana não cobrem da gente aí os honorários aqui. Mas, no próximo sábado, Mateus, nós vamos ter o quê? O mega almoço. Um mega almoço, e esse mega almoço vai acontecer aonde? No sítio. No sítio Abieiros. Então, nós teremos o nosso passeio da igreja com esse mega almoço. E aí é importante que você ainda hoje procure a irmã Alessandra, ou a irmã Laura, ou a irmã Sueli, para que você então coloque lá o seu nome e o nome da sua família. Você que está nos visitando, também pode ir, certo, Mateus? Então, mesmo você não sendo membro na nossa igreja, está convidado a estar conosco, porque esse passeio será um passeio de celebração, passeio comemorando os nossos 15 anos de existência. Então, há algumas orientações, e hoje pela manhã eu ressaltei aí
se o pessoal só levar macarronese, maionese e outras saladas, não vai ficar sem carne, né, Mateus? Tem que levar também. Se não tiver carne, aí não vai ser aquele gostinho bom, sabe? Não vai ser o mega almoço. Tem que levar. Vai ser mega salada. Mega salada. Você é coelho, gosta de muita salada? Não, eu gosto de uma carne, né? Isso, é comida vegana. Então, o Mateus, que está nos representando muito bem aqui, então, ó, vai ter um estrogonofe lá da tia Sueli. Então, estrogonofe de frango, que você bem conhece. Mas é importante você ver direitinho com essas irmãs para justamente isso. Porque a gente vai montar aquela mega mesa com aquele mega almoço e vamos comer aquilo que estiver, irmãos. Então, o valor que está sendo solicitado é para pagar o aluguel do sítio. Então, não é para comprar a comida nós que vamos levar. Aí as irmãs pedem também para levar uma água gelada já, de preferência uma garrafa PET ou duas, de 2 litros já, congelada, porque chegando lá vai descongelando ao longo do dia. E o refrigerante ou suco também levar já geladinho para a gente consumir, tá bom? Obrigado, Mateus. E eu acho que é isso. Acho que são os destaques aí. Bom, Edson. Mateus me representa. Tem que ter carne, né, Mateus? Sem carne fica difícil. Isso. Meus irmãos, Davi estava num momento muito difícil e ele ora ao Senhor e pede ao Senhor que atenda a oração dele. Ele suplica, né, ao Senhor que atenda a oração. E é isso que nós vamos louvar neste momento. Atende a minha oração, necessitado e sofrendo estou, guarda minha alma da tentação, salva o teu servo, pois santo sou. Misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Pois entre os deuses és o meu Deus, em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus, hei de louvar-te, Senhor meu Deus, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao Filho teu e para sempre descansarei. Deus abençoe, irmão Edson. E aproveitando que acabamos de ouvir uma
mensagem que é uma oração cantada. Senhor, atende a minha, Senhor, atende a sua, Senhor, atende a nossa oração. Nós vamos poder investir alguns momentos, ou alguns minutos, melhor dizendo, realizando um momento de oração. E eu começo expressando a nossa gratidão ao Senhor por algumas vidas que estivemos orando e estiveram conosco, que estão conosco, né? Agora pela noite. A começar pela vida da irmã Rosemary, que fez uma pequena intervenção cirúrgica e retirou ali um pedacinho da pele ali, fez um exame de biópsia, e ela estava muito feliz que a biópsia não apresentou nenhuma situação grave. Então, que bom, irmã Rosemary, a sua alegria, a nossa alegria, ela estava conosco hoje pela manhã. Mas também estou vendo a irmã Laudelina aqui, ao lado do seu filho, e também a irmã Laudelina, que não estava bem de saúde, está aqui conosco. Que bom, irmã Laudelina, poder vê-la. E continuamos orando, assim como estamos orando pela irmã Rosemary, continuamos orando pela irmã Laudelina também. Mas algumas pessoas que ainda carecem da ação e da intervenção do Senhor, como a irmã Rosângela, que é a mamãe da Xênia, né? A sogra do irmão Leonardo, que está sempre nos abençoando aqui, com uma participação musical ou regendo um hino. Então, ela carece por demais da ação e da intervenção do Senhor com relação à sua saúde. Então, vamos continuar orando pela irmã Rosângela. Também orar pela irmã Luziene, a mamãe do Pedro Coutrin, né? Então, ela não está bem de saúde, vamos estar orando por ela. Assim como estejamos orando pela irmã Kelly também, que não se encontra com a sua saúde plena. Então, são esses pedidos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, além dos pedidos que estão no seu coração, além das pessoas que você conhece, que carecem da ação e da intervenção poderosa do Senhor. E vamos continuar orando pela paz em nossa cidade, pela paz em nosso estado, pela paz em nosso país e pela paz no mundo. Da mesma forma, orando pelas vítimas das chuvas, né, em alguns lugares do nosso país, tanto no Sudeste quanto no Nordeste e na região Sul também, né? Ontem estava vendo o jornal, então, um pedacinho ali do Paraná, do estado do Paraná, uma região ali foi afetada, em São Paulo, em Recife e outros lugares que porventura estejam em sua mente, que pessoas que carecem da ação e da intervenção do Senhor. Então, enquanto o PC nos abençoa com a melodia, nós teremos alguns minutos para investir nesse momento de oração.
Amém e amém. Convido a congregação a se colocar de pé, por gentileza. E nós estaremos fazendo essa leitura bíblica que se encontra lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 29. E vamos fazer em uma só voz. Será projetado aqui? Já está projetado aqui? Então, vamos lá? Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Bom, nós vamos ter a oportunidade de continuar adorando ao Senhor e numa manifestação, uma das formas de adorar ao Senhor, poder dedicar a Ele aquilo que a Ele lhe pertence, que são os dízimos, devolvendo a Ele aquilo que Ele tem nos dado para o nosso sustento, mas também ofertando de forma voluntária e generosa. Tragam ofertas. Você que está cultuando conosco online também vai ter essa oportunidade, esse privilégio, está sendo disponibilizado aí na tela do seu computador, ou na tela do seu smartphone, ou da sua televisão, o número da chave Pix e o nosso QR Code. Então você também pode participar desse momento. Só reforçando, essa semana, enquanto igreja, nós temos um grande desafio. Então eu tenho total convicção, se cada membro dessa comunidade colocar no seu coração aquilo que Deus deseja, então nós vamos não apenas conseguir esse recurso, mas ultrapassar esse recurso. Mas também você que está nos visitando, está convidado a participar desse momento também, que é um momento que com certeza está aberto para todos. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Cada dia tudo novo se fará. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Posso em Deus que me fortalece.
tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Se fará. Se fará. Se fará. Se fará. Se fará. Amém. Convidar as crianças para estarem vindo aqui à frente. Da mesma forma, as tias do departamento infantil, os aniversariantes da semana. Isso. Lucianas, minha irmã, essa semana vai dar bolo, né? Vai tirar o escorpião do bolso, vai pagar um bolinho, né? Certo, Isidoro? Aniversário de papai, opa, vai ter mocotó ou feijoada lá? Rabada, ó, irmão, vou fazer uma visita pastoral à família Isidoro. Pode chegar para cá, mais um pouquinho para cá, para o canto aqui. Então, o papai da Isidoro vai fazer aniversário. A pequena Laurinha aí. Isso, eu estou vendo que você está enrolada. Mas você é enrolada, mas a gente ama a si mesmo. Irmão Val e irmã Penha, chegue para cá. Nós vamos estar orando. Ô, Theo, tudo bom? Deixa eu chegar só um pouquinho aqui na frente. Aqui. Nós vamos estar orando pela vida desse casal também, que essa semana completa mais um ano de vida conjugal. E a irmã Val, ou o irmão Val e a irmã Penha, na última assembleia, foram recebidos como membros de nossa igreja. Domingo passado eles não puderam estar na apresentação à igreja, porque estavam viajando, mas aqui estão. Então, nós somos gratos duplamente pelo aniversário de casamento do casal e por poderem fazer parte da nossa comunidade de fé. Pastor Márcio, chegue para cá, por gentileza. Esteja orando, agradecendo a Deus pelos dízimos, ofertas, pela vida dos nossos pequenos e pequenas, pelos aniversariantes e pela vida desse casal querido aqui. Graça e paz, meus queridos. Boa noite. Estenda a sua mão para cá, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, tem sido um mês especial para as nossas vidas, para a nossa igreja. Tem sido um mês onde a Tua bondade, Pai, tem se revelado de uma forma muito especial, Senhor Deus. Nós temos dedicado esses dias a Te agradecer pela Tua bondade, pelo Teu cuidado. E mais uma vez nós estamos diante do Senhor com esse objetivo, Senhor Deus. Louvar e bendizer o Teu nome. Exaltar tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A Tua bondade, o Teu cuidado, o Teu amor para conosco. O Senhor tem se revelado, Pai, a cada dia, Pai, dessa forma, na nossa vida, na nossa caminhada, Senhor Deus. E queremos Te louvar, queremos Te agradecer. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram depositados aqui nessa noite, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela disponibilidade, pela entrega, pela fidelidade do coração que há no coração do Teu povo, Senhor Deus. Queremos Te agradecer também, Pai, pela vida das nossas crianças. Queremos Te agradecer pela vida das nossas professoras, das nossas tias, Senhor Deus, que têm se disponibilizado no serviço da Tua casa, Senhor Deus. As nossas crianças agora, Pai, serão ministradas pelo Senhor, pelas nossas tias, meu Pai. E queremos Te entregar a vida delas nas Tuas mãos. Queremos te entregar também e agradecer pela vida daqueles que estarão completando mais um ano de vida nessa semana. A Luciana, Senhor Deus, e mais aqueles que se juntam a ela, Senhor Deus. No nosso coração, Pai, a disposição em Te louvar, Senhor Deus, por mais um ano de vida, Pai querido, dos nossos irmãos. Muito obrigado, Pai, também pela vida desse casal, Senhor Deus, que completa mais um ano de matrimônio.
Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua bondade. Eu repito novamente, Senhor Deus. Quero te entregar também, Pai, a vida do nosso pastor nas tuas mãos. Quando a tua palavra será ministrada, que o Senhor o use, que o Senhor o capacite poderosamente para falar aos nossos corações. Te oramos assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Obrigado, pastor Márcio. Queridos, pode se assentar. Irmão Val, irmã Penha, Deus abençoe. Eles estão lá na portaria, já chegaram trabalhando, que bênção. Estamos precisando de muitos trabalhadores, a seara é grande. Tias, que Deus use a vida de vocês e abençoe poderosamente a vida de vocês na transmissão da palavra aos nossos pequeninos e pequeninas. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16. Deixe ela aberta aí, porque nós vamos ler alguns versos, na verdade, 9 versos desse capítulo. Ao longo dos últimos domingos, eu tenho falado sobre esse Deus que se revela a nós. Então, eu comecei a falar sobre o Jeová Nissi, que é Deus é nossa bandeira. A partir da experiência de Moisés junto com o seu povo, lutando contra os amalequitas. Então, Moisés junto com Arão e Ur subiram e o povo estava lá embaixo sob o comando de Josué lutando. E quando os braços de Moisés estavam estendidos, o povo então alçava vitória, ou estava tendo êxito na batalha. Quando os braços dele desciam de cansado, então o povo começava a perder. Mas o Senhor agiu de forma extraordinária e o povo de Israel venceu os amalequitas. E ali foi construído um altar e se chamou Jeová Nissi. Deus é a minha bandeira. E eu tenho percebido, até conversei sobre isso, essa semana passada, com o pastor Márcio, que esse Deus que se revela a nós, na maioria das vezes, Edivaldo, ele se revela nos momentos delicados, complicados, difíceis. Ou talvez nós tenhamos uma maior e melhor percepção desse Deus que se revela a nós, quando estamos vivenciando momentos difíceis e ele entra com a sua ação ou com a sua provisão. Porque foi isso que eu falei domingo passado no culto da noite, sobre o Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus que provê. E fiz então uma dobradinha, pegando a experiência de Abraão, quando Deus fala: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e oferece-o em sacrifício. E Abraão, então, seguindo a ordem de Deus, não questionou, não murmurou, Abraão foi. E chegando lá, então, Deus providenciou, então, um animal para ser oferecido em sacrifício ao Senhor. Não foi preciso sacrificar o Isaac, aquele que faz rir, ou aquele que leva o outro a rir. Então, falei sobre esse Deus que é um Deus provedor. Mas hoje eu quero falar sobre um Deus que, às vezes, algumas pessoas usam uma expressão que é para nos assustar. Eu não sei, Isabela, se alguém já fez isso com você, mas algumas pessoas já fizeram isso comigo quando eu era criança. E principalmente quando fazia alguma peraltice. Ou sono, hein, Lívia? Acho que esse lado aí dá sono, hein? Hoje de manhã foi Isabela, agora você. Então, os meus olhos não estão por toda parte, mas alguma parte eles estão. Mas por que isso? Porque, voltando aqui, Isabela, a minha pergunta a você, não sei se alguém já lhe disse assim: olha, não faça isso porque Deus está vendo. Já fizeram, né? Ainda bem que você se libertou disso, né?
Então, geralmente, esse Deus está vendo, Patrícia, é no sentido de aterrorizar, né? É no sentido de intimidar. É no sentido de tentar fazer a criança se aquietar. Deus está vendo, Deus está vendo. Bom, essa sentença ela é verdadeira, Deus está vendo. Mas até que ponto Deus está vendo com esse olhar tão aterrorizante? Até que ponto Deus está vendo com esse olhar tão intimidador? Bom, esse Deus que se revela a nós, e eu gosto da ideia dessa expressão de revelação, se a gente for olhar no original, é a ideia, Marcelo, de Deus se descortinar. É como se pela manhã, né, você abrisse a sua cortina, né, do seu quarto ou da sala, e aí você tem a possibilidade de ver o que está para além dessa cortina. Então a ideia de revelação é a ideia de Deus se descortinando a nós. E ao longo da história, Deus então vem se revelando a nós, Deus vem se descortinando a nós. Principalmente, irmão Zé Carlos, através da sua ação. Então, assim como Deus agiu lá com o povo de Israel, na vitória contra os amalequitas, assim como agiu para com Abraão e o povo de Israel, providenciando tudo aquilo que eles necessitavam. E hoje, nós vamos ver a partir de uma experiência de uma mulher, de uma gestante, que está talvez enfrentando um dos piores momentos da sua vida. Talvez um dos piores momentos da sua jornada. Eu não classifico como pior, porque 3 anos depois ela teve vivenciou uma outra situação que eu acho que também foi muito difícil. Que mulher é essa? O que ela tem a nos ensinar? E esse Deus, o que a gente pode aprender sobre esse Deus que vê? Anne, Deus vê mesmo. Deus é onipresente, né? A nossa mente extremamente limitada, fica difícil de conceber esse Deus que é onipresente. Mas o que a gente então pode aprender a partir da experiência de Agar com Deus, ou a partir da experiência que Agar teve com Deus? Bom, veja lá, Gênesis capítulo 16, a partir do verso 6, e a gente vai ler até o verso 14. Enquanto você abre aí, eu vou dizer o tema da mensagem. O tema da mensagem de hoje é o Deus que vê, o El Roi. Ou, num hebraico, que não domino a pronúncia, seria talvez o El Roi. Então, o Deus que vê. Diz lá, Gênesis 16, a partir do verso 6. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Prossegue segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Verso 12. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está entre Cádiz e
Bered. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. O texto que acabamos de ler, então, retrata esse momento que eu falei, que eu classifico como um dos piores momentos, um dos momentos mais difíceis da vida de Agar, pelo menos sobre o que a gente tem registrado nas Escrituras Sagradas. Ela tem um problema com a sua senhora, a Sarai, a sua dona, né? Porque Agar era escrava. E ela então resolve fugir. E ela foge então para o deserto. Foi enfrentando esse momento tão tenebroso que Agar, irmã Eliseu, teve uma experiência que literalmente mudou a sua vida. A vida de Agar, se a gente pode assim classificar, ela é uma antes de ter um encontro com esse Deus que vê e depois de ter um encontro com esse Deus que vê, o El Roi. Mas o que a gente pode aprender então a partir dessa experiência? O que Agar tem a nos ensinar, ou o que as Escrituras têm a nos apresentar nessa noite? O que esse Deus, que é um Deus que se revela a nós, tem a se descortinar nessa noite para cada um de nós? Pois bem, em primeiro lugar eu tiro aqui, ou destaco aqui, que esse Deus que vê, ele vê a injustiça que sofremos. Principalmente os irmãos aqui que são adultos, eu acredito que ao longo da nossa caminhada de vida, criança, adolescente, jovem, idade adulta, em algum momento, eu e você já sofremos ou talvez estamos sofrendo injustiça. Se a gente olhar para a vida de Agar e o que está acontecendo com Agar, a ideia de Agar engravidar do seu senhor não surgiu dela, não partiu dela. A ideia de Agar conceber um filho do seu senhor, que até então tinha o nome de Abrão, foi da esposa dele, foi da Sarai, que depois recebeu o nome de Sara. Talvez para a gente, Ana Raquel, seja algo difícil da gente entender em nossos dias, né? Então imagine a irmã se colocando como esposa e falando: olha, querido Luciano, eu vou então lhe conceder a possibilidade de você engravidar uma outra mulher. É impensável, a irmã Ana Raquel já disse, já balançou lá. Mas naquela época, para aquela cultura, isso era muito comum. Isso era muito comum. Com isso eu não quero dizer que era certo, mas era comum. Não era algo que nos causa espécie. Logo quando eu falei, irmã Ana Raquel, olha lá, o seu gestual já diz tudo. Estava lá Agar. Agar, então, entra nessa situação e está sofrendo uma injustiça, ou algumas injustiças. Primeiro, irmã Sheila, primeiro por ser escrava, não é? É uma grande injustiça. Ela foi tomada. Gabi, ela era tratada como objeto. Então já é uma grande injustiça. A outra injustiça que a gente pode destacar aqui é que ela não buscou essa situação. Foi ideia da Sara ou da Sarai. Foi invenção dela, querendo antecipar o tempo de Deus. Esse Deus que vê, que não é esse Deus que tão aterrorizador, Isabela, quanto alguém um dia quis lhe intimidar, assim como quis me intimidar. Deus está vendo, e a pessoa fecha a cara, né? Olha, Deus está vendo, e aquele dedão assim, né? Não. É esse Deus que vê quando estamos enfrentando injustiças. Esse mesmo Deus que viu Agar lá no deserto e vendo ela sofrer toda a injustiça causada pela sua senhora por uma ideia que não tinha nenhuma aprovação de Deus, é o mesmo Deus que viu José, que é chamado José do Egito, sofrendo injustiça também. Não é verdade? José sofreu injustiça por ser o queridinho do pai. Bom, cá para nós, ele era meio linguarudo, né? Mas não era motivo dele sofrer aquilo que sofreu. De
acordar um dia como príncipe, literalmente como príncipe, e ao cair da tarde ou chegar à noite, ou chegando outro dia, João Antônio, de príncipe a escravo. Literalmente, acordou lá em cima e no outro dia estava lá embaixo, no fundo do poço. Deus estava vendo tudo aquilo que José do Egito estava enfrentando. E aí chega lá, então, no Egito, ele que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, José chega lá e vai parar na casa de Potifar, que era um oficial do exército egípcio, alguém muito importante, e as coisas começaram a caminhar bem para José. Ele começou, então, de forma muito aplicada, a desenvolver um excelente trabalho, mas ainda sofrendo injustiça porque era escravo, ainda sofrendo injustiça porque foi vendido pelos seus irmãos. E como se não bastasse, e às vezes nós vamos sofrer injustiças por estarmos seguindo a orientação de Deus, por estarmos seguindo os mandamentos de Deus. Na casa de Potifar, havia a mulher de Potifar. E dentre algumas orientações que José recebeu, uma delas é que ele respeitasse a mulher de Potifar. Essa orientação veio do próprio Potifar. Olha, você pode gerenciar tudo. Ele então se tornou ali como um gerente daquela casa, como um bom mordomo daquela casa. E Potifar disse a ele de forma muito clara: não mexa com a minha esposa. E aí, José, não apenas temendo a Potifar, mas temendo a Deus também. Veja lá, Gênesis 39. Versos 7, 8 e 9. O que acontece? Deixa eu rapidinho falar o contexto. A mulher de Potifar se apaixona por José. E literalmente começa a dar em cima de José. Aí o verso 7 é um diálogo, e eu vou ler um pedaço desse diálogo, e diz assim: aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Dá uma paradinha aí. Olha só para vocês verem o grau de confiança que José conquistou para com Potifar. Ele sabia mais da casa de Potifar do que o próprio Potifar. E José está dizendo à esposa dele, a esposa de Potifar: olha, eu que comando tudo aqui, sei até mais do que Potifar. Agora me chama a atenção o verso 9. Diz assim, olha: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Bom, eu até errei aqui, eu disse que José havia recebido algumas orientações. Bom, se a gente olhar aqui, José recebeu uma orientação muito clara aqui, muito importante. Aí diz José: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Contra Deus. Bom, pelos padrões morais e éticos de José, ter uma relação com aquela mulher já era algo errado. E ainda mais sobre os padrões éticos de Deus. Como pecaria eu contra Deus? Deus estava vendo toda aquela situação que José estava enfrentando. Agar e José, eles foram injustiçados por fazerem o que era correto. Aí você vai dizer: mas pastor, o que Agar estava fazendo era correto? Correto segundo os padrões daquela época, e até porque ela não tinha opção. Ela era escrava, ela era tratada como objeto. E aí, queridos, Agar foi parar no deserto. José, por causa da armação da mulher de Potifar, foi parar na cadeia.
Como eu disse, eu acredito, principalmente se você é adulto, em algum momento da sua caminhada, você já foi injustiçado ou injustiçada. Ou talvez, você que está cultuando conosco nesse momento, você que está conosco online, está vivenciando um momento de grande injustiça, por estar buscando fazer o que é certo, o que é correto. Quero lhe dizer nessa noite que esse Deus que vê, Ele está vendo a injustiça que você está passando. Mas ainda, queridos, olhando para o que o texto nos apresenta, a gente pode olhar lá o verso 6 de Gênesis 16. Deus, Ele não apenas vê a injustiça que estamos sofrendo, mas Deus vê a nossa angústia, assim como viu a angústia de Agar, assim como viu a aflição de Agar. A angústia e a aflição dela era tão grande que ela fugiu, que ela foi para o deserto e ela estava grávida. O texto diz que ela havia concebido de Abrão. Imagine o estado de angústia e aflição daquela mulher, sabendo que no deserto, provavelmente, ela morreria. Mas a angústia e a aflição nos levam a fazer coisas que mais à frente iremos nos arrepender. A angústia e a aflição fez com que Agar largasse tudo. Geralmente, quando estamos angustiados e aflitos, a dor é tão grande, que falamos e fazemos coisas que provavelmente iremos nos arrepender. Por isso que eu costumo dizer, e tento, nem sempre consigo, quando estou vivenciando um momento de grande angústia e aflição, eu penso redobrado sobre o que vou falar e o que vou fazer. Nem sempre consigo, porque na maioria das vezes que falo ou venho a agir movido por angústia e aflição, mais à frente eu vou me arrepender daquilo que falei e daquilo que fiz. Mas também a gente pode olhar uma outra mulher que vivenciou um momento de grande angústia e aflição. Às vezes ficamos angustiados e aflitos, não necessariamente por aquilo que está acontecendo conosco, mas por aquilo que está acontecendo com uma pessoa a qual amamos. Quer ver alguém que ficou extremamente angustiada e aflita, ao ponto de falar algo que o texto não diz, não me dá autorização para isso, mas na minha mente eu fico a imaginar que ela se arrependeu? A mulher de Jó. Veja lá no livro de Jó, capítulo 2, verso 9. Por gentileza. Jó capítulo 2, verso 9. Diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Essa fala é uma fala da mulher de Jó. E aí, não seja precipitado ou precipitada para julgar a fala da mulher de Jó. Lembre-se, essa mulher, irmã Jupira, ela está vivendo um momento muito difícil da sua caminhada. Sabe por quê? Poucas pessoas aqui tiveram a experiência de perder um filho ou uma filha. Eu lembro muito da mãe da Amanda, né? Ela compartilhando o seu testemunho de perda de um filho. É uma dor muito grande. Só quem vivenciou isso. Essa mulher, ela não perdeu um filho, 2 filhos. Essa mulher perdeu 7 filhos e 3 filhas. Essa mulher que era respeitada assim como seu esposo, ambos eram respeitados
na comunidade a qual estavam inseridos, tinham uma vida próspera. Essa mulher agora se encontra no lixão da cidade, porque nem casa tem mais. E ela está lá ao lado do seu esposo, do seu amado, que foi elogiado por Deus. O próprio Deus disse sobre Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Essa mulher olhava para o seu esposo, um homem forte, de muitas posses, um homem respeitado na sua comunidade, e sabe qual é o estado dele? Estado terminal. A Bíblia diz que do corpo desse homem começou a aparecer feridas, e o seu corpo se tornou purulento. Eu não sei se o João Carlos, no seu setor de trabalho, já se deparou com algumas cenas de pessoas cheias de feridas, né? E lá no INCA, com certeza, já se deparou com alguma dessas situações. E o texto diz que Jó cuidava daquelas feridas com caco de telha. Já parou para pensar? Ou se colocar, fazer esse exercício de empatia e se colocar no lugar dessa mulher, que olha para o seu amado e vê aquele homem naquele estado, que a gente poderia classificar de lixo humano, ou pior do que lixo humano. A angústia e a aflição invadiram o coração daquela mulher. E ela diz: olha, acaba com isso. Porque vai continuar ainda crendo, amaldiçoa e morre. Sabe, querido, querida, talvez eu e você, por muito menos, já tenhamos falado coisas sobre Deus e com Deus, porque estávamos com o nosso coração cheio de angústia e aflição. Mas eu quero lhe dizer nessa noite que Deus está vendo a sua angústia e a sua aflição, assim como viu a angústia e a aflição de Agar, assim como viu a angústia e a aflição da mulher de Jó. Mas ainda, caminhando e olhando para o texto sobre esse Deus que vê e sobre a experiência de Agar no deserto, Deus também vê a nossa tristeza. É algo até estranho, né? Porque Agar tinha motivo para ficar alegre, ela estava grávida. E naquela época, talvez para as mulheres que, não apenas a escrava Agar, mas as outras mulheres eram tratadas como seres de menor valor. Conceber, gerar um filho, era talvez a maior alegria de uma mulher. E Agar tinha motivos para ficar alegre, mas não estava. Agar estava triste. A tristeza invadiu seu coração. Infelizmente, ela estava triste por causa da confusão causada por sua gestação. Aquela criança que ela estava carregando no ventre, que deveria ser motivo de alegria, diante de tudo, toda a confusão que estava causando, estava trazendo tristeza ao coração de Agar. Mas o mesmo Deus que viu a tristeza no coração de Agar, é o mesmo Deus que viu a tristeza no coração de uma mulher que desejava ter a alegria de gerar uma criança em seu ventre, de carregar uma criança em seu ventre. Esse Deus viu a tristeza de uma mulher de oração, chamada Ana. Veja lá, 1 Samuel, capítulo 7, capítulo 1, versos 7 e 8. 1 Samuel, capítulo 1, versos 7 e 8. Olha só a situação de Ana. Vê se não é uma situação de profunda tristeza. Diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava,
pelo que chorava e não o quê? E não comia. Dá uma paradinha aí. Então, todo ano, o esposo de Ana, o Eucana, subia com as suas duas esposas, Ana e Penina. E aquele momento em que deveria ser um momento de alegria, onde eles iam adorar ao Senhor, se tornava um momento de profunda tristeza. Isso incomodava o coração do esposo de Ana, o Eucana. Tanto é que ele vai dizer no verso 8, veja aí. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ei, querida, por que você está assim? Por que você chora? Por que você está triste? Por que você não come? Eu não sou melhor do que 10 filhos que você e eu podemos gerar? E eu acredito que Ana vai dizer, não, não é. Você não é melhor que 10 filhos. Você é muito bom, mas não é melhor do que 10 filhos. Deus viu, numa dessas subidas a Jerusalém para adorarem, Deus viu a tristeza de Ana. Deus viu quando Ana chegou em Siló para sacrificar ao Senhor. Sabe, eu quero lhe dizer nessa noite, se porventura esse for o seu caso, que Deus está vendo o seu momento de profunda tristeza. Esse Deus que vê quando nós tentamos fazer como Agar, tentamos nos refugiar, fugir para o deserto, fazer como Ana, o momento em que todos estão ali em Siló, felizes, e nós não conseguimos celebrar porque há algo em nosso coração que traz profunda tristeza. Deus está vendo esse seu momento de tristeza. E por último, irmãos, e não menos importante, Deus vê quando nós estamos vivenciando um momento de desesperança. E aí eu vou dar um salto aos irmãos e vou avançar 3 anos da vida de Agar. A criança já havia nascido, é claro. E aí Agar está vivenciando outro momento. Essa é a minha dúvida. Se esse momento que eu vou ler agora é pior do que o outro. O fato é que os 2 momentos são muito ruins. Veja lá Gênesis, capítulo 21. Do verso 14 ao verso 16. Já dá para ver que Agar e Sarai não davam certo. Ou Sarai e Agar não davam certo. Porque depois do pequeno Ismael nascer, depois de ele ter mais ou menos 3 anos de vida, olha o que acontece. Diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Agora veja o verso 16. E, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. A vida dessa escrava Agar não foi fácil. Além de sofrer injustiça, além de estar profundamente triste, além de vivenciar angústia e aflição, agora está ela aqui. Isso é desespero, né, irmãos? Imagine você pegar uma criança de 3 anos de vida e, primeiro, ela foi escorraçada pelo pai dessa criança. Algo estranho, né? O Abraão a despediu, é o que o texto diz, vai embora.
deu lá um odre d'água e falou, vai. E ela foi para o deserto, ali em Berzeba. E a desesperança era tão grande ali no coração de Agar, que ela coloca o menino no local e se distancia. Eu nunca atirei um arco e flecha, né? Mas eu acredito que no máximo aí chegue a 30 metros, uma distância como daqui até do outro lado da rua, e fica olhando. Porque o que ela esperava ali era a morte. A morte do seu querido filho Ismael. Deus viu, ou Deus estava vendo, mais uma vez, aquela situação a qual Agar estava vivenciando. Deus estava vendo o quanto a desesperança invadiu o coração daquela mãe, ao ponto de aguardar a morte do próprio filho. Assim como Deus também viu a desesperança no coração de duas irmãs, quando tem o seu irmão adoecido, que é o Lázaro, e elas comunicam então e mandam recado a Jesus. Jesus, olha, Lázaro, teu amigo a quem tu amas, está enfermo. E o texto diz que Jesus demorou propositalmente. Quando Jesus chega, o Lázaro já havia falecido, já cheirava mal. E é interessante, se depois você for ver em casa, lá no livro de João, capítulo 11, o verso 21 e o verso 32, ambas têm a mesma fala, em momentos diferentes. Então, uma das irmãs se encontra com Jesus e depois outra se encontra, né, talvez minutos depois. E elas dizem o seguinte: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando a desesperança invade o coração, o único pensamento que vem à mente é: está tudo acabado. Não há mais solução. Não tem mais jeito. Não é? É desesperança. E talvez você nessa noite esteja vivenciando isso. Não necessariamente contra a sua vida ou contra a vida de um ente querido seu, mas talvez a desesperança com relação ao seu relacionamento, seja ele conjugal, seja ele com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã, com os seus colegas. Não tem mais jeito, não tem mais solução diante de uma situação que você já está vivenciando há muito tempo. Talvez a desesperança encontrou morada e está fazendo morada em seu coração. Bom, só falei desse Deus que vê, né? Ele vê quando sofremos injustiça, Ele vê quando estamos angustiados e aflitos, Ele vê quando estamos tristes, Ele vê quando o nosso coração se enche de desesperança. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia. Eu não posso acabar esse sermão, irmã Daniele, sem dar uma boa notícia para vocês. Sabe, irmã Eliette, esse Deus que vê é um Deus que age também. Ele não apenas fica olhando, mas Ele age na história, e mais do que na história, porque fica muito amplo, né? Ele age na história da minha e da sua vida. Eu creio que nessa noite, esse Deus que está vendo, Ele há de agir na sua vida também. Amém, irmãos? Sabe por quê? Esse Deus que age em favor de todos. Agar era uma escrava egípcia. E o Deus a qual vê não é um Deus exclusivista. Não é um Deus que faz acepção de pessoas. Ele é um Deus gracioso para com todos. Porque talvez você possa falar: mas esse Deus, Ele só age para aqueles que estão sempre a lhe buscar. Não, Ele age para com todos. Ele é gracioso para com todos. Assim como agiu
poderosamente na vida daquela escrava egípcia chamada Agar. A bondade, a misericórdia e a graça do Senhor também está disponível para você e para mim. Mas ainda, esse Deus que age fazendo justiça, mesmo quando enfrentamos injustiças. Deus honrou Agar. Ismael se tornou um pai de um grande povo. Deus honrou José do Egito. José, que enfrentou tantas injustiças, se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Deus tirou José lá da prisão e colocou como governador do Egito. Então, esse Deus que vê, mas é um Deus que age, fazendo justiça em meio às injustiças que sofremos. Mas ainda, esse Deus que vê, mas esse Deus que age em meio à nossa angústia e aflição. Tanto é que Deus fala para Agar: pode voltar, filha. Volta para a casa da sua senhora. Agar volta. Talvez no coração de Agar fosse impensável, mas como pode? Lá está a fonte da minha angústia e aflição. E Deus fala: volta, porque eu vou tirar a angústia e a aflição do seu coração. Esse Deus que age em meio à nossa aflição e angústia, agiu no coração da mulher de Jó. Ela que pensou que Deus havia se esquecido de sua família, mas Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo. E veja o que acontece com essa mulher que a gente leu lá no início do livro de Jó, que olha para o seu amado e diz: acaba com isso. Agora veja esse Deus agindo lá em Jó capítulo 42, verso 10 e verso 13. Diz assim, último texto que eu quero ler com os irmãos. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o quê, irmãos? O dobro de tudo que antes possuíra. Agora o verso 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Você tem dúvida que esse Deus que vê, ele age em meio à nossa angústia e aflição? Porque o texto, em momento algum, diz que Jó teve uma outra mulher. A mulher de Jó estava com ele ali, nos melhores momentos e nos piores momentos. E também foi alvo da ação e intervenção poderosa do Senhor. Porque quem concebeu esses filhos? Foi ela. Então, Deus age em meio à nossa angústia e aflição. Mas também Deus age transformando nossa tristeza em alegria. Agar deu à luz a um menino forte e saudável. Deus permitiu que Ana gerasse filhos. E um dos filhos de Ana se tornou um dos homens importantíssimos, instrumento poderoso nas mãos de Deus para abençoar o povo de Israel. O Samuel. Lembra do Samuel? O pequeno Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O Samuel que foi juiz, profeta e sacerdote. Quando Samuel nasce, Ana dedica Samuel ao Senhor. Esse Deus que vê e que age em meio à nossa tristeza, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E por último, esse Deus que vê quando estamos enfrentando momentos de desesperança, mas Ele age trazendo esperança.
O mesmo Deus que viu uma mãe sem esperança, também ouviu o choro de um menino. Porque o nome Ismael significa o Deus que ouve. Deus ouviu o choro daquela criança, mas Deus também viu o clamor daquela mãe. Por isso que quando Jesus vai falar sobre oração, ele vai dizer lá em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto e fecha a porta, e é o Pai que ouve que há de te responder, é o Pai que vê em secreto, há de te recompensar. Então, Agar, que foi para Berzeba sem esperança, encontra esperança através da ação e da intervenção do Senhor. Em Berzeba, ela tem mais uma experiência com Deus, desse Deus que não apenas vê, mas um Deus que ouve. Marta e Maria tiveram a esperança renovada ao ver o seu irmão voltar a viver. Elas que ao encontrarem com Jesus vai dizer: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus vai dizer: se creres, verás o quê? A glória de Deus. Eu termino essa mensagem lhe convidando a crer. Eu sei que nem sempre é fácil. Eu sei que é um desafio muito grande, um exercício de fé muito grande. Crermos quando estamos sendo injustiçados e injustiçados por estarmos seguindo os mandamentos do Senhor. É um desafio grande, irmã Fran, crer quando estamos vivendo momentos de angústia e aflição. É um desafio grande crer quando a tristeza invade o nosso coração. É um desafio grande crer quando olhamos e os nossos olhos humanos e limitados dizem assim: não tem mais jeito, não há mais solução. Mas aí o Senhor nos convida nessa noite a crer, e talvez a lhe convidar, o Senhor está a lhe convidar a fazer um movimento que pediu a Marta e Maria: tirem a pedra. A pedra talvez da incredulidade, que está impedindo a ação e a intervenção de Deus. E aí eu volto para o verso 14 de Gênesis capítulo 16. E fiquei a pensar, Fabi, que talvez essa noite seja a noite de termos um encontro com o Senhor em Beer Lahai Roi. Beer Lahai Roi significa o poço do Deus vivo que me vê. Talvez hoje, agora, você que está aqui, você que está aí, seja onde você estiver, seja o dia de você ter uma experiência real e pessoal com o Senhor, com esse Deus que é o El Roi, que é o Deus que vê, e se encontrar com Ele em Beer Lahai Roi, o poço onde o Deus vivo está me vendo. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria de orar nessa noite, orar por você. Você que talvez se enquadre numa dessas situações que eu disse aqui, e eu quero lhe dizer que Deus está vendo, e Deus está ouvindo também o seu clamor. E eu não vou pedir para você ficar de pé hoje, não vou pedir para você levantar as suas mãos. Eu vou lhe dar alguns minutos para você fazer uma reflexão diante de tudo que Deus falou ao seu coração através da minha vida, através do Espírito Santo de Deus, que há de completar essa mensagem infinitamente melhor do que eu. Mas eu gostaria de lhe convidar, se você quiser e puder, a fazer uma oração cantada, você falando para Deus. A canção que estaremos louvando uma parte dela diz: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim,
e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Se você deseja e almeja renovar a sua aliança com o Senhor, eu gostaria de você, seja sentado, seja em pé, seja de olho aberto, olho fechado, a fazer dessa oração, dessa canção, a sua oração. Esse Deus de aliança, Deus de promessas, esse Deus que não é homem para mentir, mas é um Deus que há de cumprir aquilo que Ele prometeu. Vamos louvar ao Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar. Alegria vem, querido. Mas a alegria vem de manhã. Ele é um Deus de muito perto. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei. Sei que os seus olhos, estão sempre atentos, queridos. sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Quero terminar dizendo a você, não com o tom aterrorizador ou intimidador. Deus está vendo. Mas quero te dizer com um tom amoroso, bondoso e gracioso. Deus está vendo. Deus está vendo tudo que você está passando. Deus está vendo tudo que você está enfrentando. Mas Ele também não está indiferente a isso. Esse Deus que vê, que ouve e que age em meu favor e em seu favor. Com sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque, mais uma vez, temos a convicção que o Senhor é um Deus que vê, que o Senhor é um Deus que ouve e o Senhor é um Deus que age. O Senhor jamais está indiferente à injustiça que sofremos, à aflição e à angústia que vivenciamos, à tristeza que passamos, ou à desesperança que às vezes insiste em invadir o nosso coração. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor está vendo a cada vida aqui, a cada família aqui. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de muito perto. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de aliança. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com cada cristão espalhado por esse mundo. E os cristãos que estão aqui dizem amém e amém. Queridos, nós já estamos encerrando o culto dessa noite e mais uma vez eu gostaria de agradecer a você que está nos visitando, a sua presença, muito nos alegra. Nós estaremos encerrando com o pós-lúdio cantado e após o pós-lúdio estaremos então nos despedindo.